Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença do professor Sidney Leite, supervisor acadêmico do Centro Universitário Belas Artes e também professor nessa mesma instituição na área de Relações Internacionais. Hoje nós vamos conversar com o professor sobre cinema e relações internacionais. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e eu já vou perguntando, né? Como é que é isso? Cinema e relações internacionais. O senhor poderia nos esclarecer? Nossa, é uma pergunta difícil. Essa história, na minha trajetória de pesquisador, começa em 96, quando eu inicio o meu doutorado na USP, e eu tentei associar duas áreas de conhecimento, que num primeiro momento eu tinha apenas uma afinidade, um interesse muito pessoal. Então eu resolvi elaborar um projeto, a minha orientadora topou o desafio e ali eu comecei a trabalhar um pouco solitário, tentando buscar um ponto de interseção entre essas duas áreas aparentemente bem distantes, né? Sem um link do ponto de vista até epistemológico. Não existiam autores nos dois campos que tivessem, digamos assim, pretendido conectar essa área que chamamos das relações internacionais, esse campo de saber das relações internacionais e o campo de saber dos estudos de cinema, né? Então, no início, um pesquisador que gostava muito de filmes, que tinha um grande interesse em relações internacionais. Os links foram construídos por intermédio da pesquisa acadêmica. E como é que foi a formação desses links, dessas ligações, para que você pudesse elaborar a sua questão sobre cinema e relações internacionais? O meu campo de saber inicial é a história, né? Então, na verdade, o cimento que conectou essas duas áreas foi o conhecimento histórico. Tá. Comecei com um autor muito importante para quem está iniciando o interesse por história e cinema, que é o Marc Ferrot, que tem exatamente um livro, né, cujo título é História e Cinema, e a partir da história eu cheguei a um contexto histórico muito interessante, que é o contexto preparatório para a Segunda Grande Guerra. Ah, tá. Em que os Estados Unidos tinham o que a gente poderia chamar de um departamento de cultura muito próximo à Casa Branca, ao presidente Roosevelt, que era liderado pelo Rockefeller. Uhum. Que usava, digamos, os recursos, as ferramentas do que a gente poderia chamar de uma mídia americana já nos anos 30, a serviço da política externa americana. Okay. E ali existia uma seção de cinema, né, com produção de filmes voltados para, digamos assim, aumentar a influência dos Estados Unidos na América Latina, especialmente no México, Argentina e Brasil. E qual era o propósito, desculpe, dos Estados Unidos nesse aspecto, né, de usar esse meio cinematográfico? Era só propaganda? Não sei, só propaganda no sentido de aumentar suas relações, por exemplo, econômicas? Como é que era isso? Até a década de 30, os Estados Unidos tinham uma política externa muito isolacionista. Essa política muda exatamente com o presidente Roosevelt. E o cenário, digamos assim, de experiência dessa mudança é a América Latina, né? E foi feita uma avaliação muito interessante, muito inteligente na época, né, do que hoje a gente chama de smart power, né, de usar uma estratégia de aproximação, né, com a América Latina por intermédio da cultura. Né? Já se tinha muito claro o poder da mídia americana, já existiam teorias interessantes que davam a segurança para o governo americano de que, sem dúvida, a mídia, não apenas ela, mas poderia aumentar a influência dos Estados Unidos sobre esses países da América Latina. Mas isso foi mais no final dos anos 30, já, por exemplo, já um preparatório para a Segunda Guerra Mundial? Como é que era isso? A entrada da mídia nessa estratégia se dá mais no final dos anos 30, né? Com produção não só de filmes, mas de revistas, programas de cooperação, programas de rádio de longo alcance. Né? Então isso se dá um pouco antes do início da guerra,
quando já se tinha mais ou menos mapeado que um país como o Brasil seria um país estratégico até para a logística da guerra. Né? Porque se imaginava a expansão da guerra para o norte da África e a próxima fronteira da guerra seria, atravessando o Atlântico, chegar ao próprio costas. Brasil. Exatamente. Tá. Então era fundamental que o Brasil estivesse dentro da área de influência norte-americana. Na prática, professor, como é que se deu isso, por exemplo, em termos de cinematográficos? Eu tinha uma grande preocupação na época de não querer reduzir os filmes aos contextos. Eu tinha esse pressuposto teórico, né, que o trabalho seria muito pobre se eu pegasse um filme e encaixasse no contexto. Tá, sem dúvida. Eu tinha um pressuposto de que o filme ajudava a construir o contexto. Tá. Vou dar um exemplo bem contemporâneo para o nosso espectador fazer essa conexão. Você pega um filme como Uma Linda Mulher, né? Que é um filme aparentemente despretensioso. Nós tivemos 3 atrizes que recusaram o papel. Né? A Julia Roberts era a 4ª opção e ela era uma atriz sem grande projeção até então, sem grandes expectativas. Ela faz o filme, há uma química ali entre ela e o Richard Gere, cria-se ali um par romântico. O filme, de uma produção relativamente pequena, tem um resultado, em termos de produção, fantástico. Então, é uma demonstração que há filmes que, de alguma maneira, estão se comunicando com a sua época. Certo. Eu assisti esse filme no cinema, tem a cena em que ela dá o troco naquela grande loja de... O cinema foi abaixo, né? Então, havia ali algo que um autor, que depois eu vou conhecer, nessa época do meu início de trabalho eu não conhecia, que é o Douglas Kellner, que vai responder, né? É como se ele dissesse para mim: Sidney, sabe o que está acontecendo? Né? Se você pega a teoria da comunicação, você tem, né, ali o produtor, a mensagem e o receptor. Se você pensar que o filme é uma mensagem, o filme, ele não nasce apenas ali no início. Quer dizer, quando se concebe um filme, o receptor, de certa forma, já disse: eu quero esse tipo de história. Eu quero... Então, há uma interferência do receptor antes mesmo ali do filme estar sendo concebido e produzido. Né? Certo. Então, eu peguei os filmes desse órgão, o CAA, os filmes, por exemplo, de Carmen Miranda, os filmes históricos que se passavam na América Latina. Peguei um filme que não tem como foco a América Latina, mas tem o norte da África, que é um filme sensacional para você analisar, que é Casablanca, é uma obra-prima, mas que está dentro desse contexto, é um filme de encomenda, né, do governo americano. E nos meus estudos, tanto na minha tese de doutorado, quanto no livro que eu escrevi, a partir da minha tese, Cinema... Qual é o nome do seu livro? É Cinema e Manipulação da Realidade. É um conjunto de ensaios em que eu analiso filmes contemporâneos e faço uma conexão com os contextos históricos. Né? Então, eu analiso os filmes, eu acho que isso é importante para quem tem interesse em trabalhar o filme como uma fonte de pesquisa. Eu analiso a partir da forma. Então, a gente precisa estudar cinema, a gente precisa estudar linguagem, nós precisamos ter noções bem fundamentadas de semiótica para você estudar o dito e o não dito. Tá? A fala é importante, mas a imagem no cinema é muito imperativa. Né? Então, o filme, muitas vezes, ele fala, ele conta uma história que não está na narrativa, né? Na linguagem. Então, eu tentei pegar, aí muito influenciado na época pelo Roland Barthes, que trazia links, mas não muito bem sedimentados, não muito claros, de que há um não dito. E é esse não dito que é o mais importante, é o que mais me interessava. Certo. Né? E nesse aspecto do não dito, como então decodificá-lo? Né? Porque eu estou querendo dizer, onde eu quero chegar é o seguinte: sempre se passa, e aí tentando pegar algumas teorias frankfurtianas, né, que o cinema, por exemplo, hollywoodiano, é um cinema só de entretenimento. Mas voltando a esse livro que você mesmo falou, do Kellner, do Douglas Kellner, que é a cultura da mídia, ele fala: não, peraí, esses filmes não tem nada de ingenuidade. Não tem nada. Né? E também a indústria cinematográfica, ela não é só entretenimento. Né? Porque os frankfurtianos, eles partem desta divisão entre alta cultura e baixa cultura. E aí eu penso que o Kellner, ele faz, digamos assim, uma demarcha, ele faz uma demarcação
no sentido de uma mudança de modelo de compreensão da cultura da mídia. Mas aí fica esse problema, como decodificar? Mas, professor, eu queria conversar isso no nosso próximo bloco. E você não sai daí porque tem mais Café Pensamento. O Carnaval é uma das festas mais aguardadas e tradicionais do Brasil. Mas não vai pensando que a festa nasceu por aqui não. O Carnaval tem uma história que atravessou séculos e séculos. Ninguém sabe quem inventou esse costume de reservar alguns dias do ano para promover a folia. Uns dizem que foram os gregos, como forma de agradecer aos deuses pelas colheitas. Outros citam os egípcios. E tem quem prefira dar crédito aos romanos e suas festas em honra a Baco, o deus do vinho. Mas uma coisa é certa, o Carnaval já nasceu como uma festa em que as regras eram subvertidas. Nos tempos antigos, os escravos ganhavam liberdade para fazer o que quisessem e plebeus se tornavam nobres. O costume se manteve. No Carnaval de hoje vale tudo. Homens se vestem de mulher, pobres se vestem de ricos e tem até um rei de mentirinha eleito para comandar a folia. O Carnaval se tornou uma festa oficial na Idade Média. Era a última oportunidade de exagerar na comida e na bebida antes de começar a Quaresma, os 40 dias em que ninguém podia comer carne nem beber álcool. Segundo estudiosos, é daí que vem a origem da palavra carnaval. Ela seria uma versão moderna dos termos em latim carne vale, adeus carne, ou carne leva-me, supressão da carne. Em nossas terras, o carnaval já está há bastante tempo. Foi trazido pelos colonizadores portugueses. Nós não inventamos essa festa, mas fomos nós que a transformamos em um dos maiores eventos do mundo. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento. Hoje aqui com a presença do professor Sidney Leite, que está falando para nós sobre a relação entre cinema e relações internacionais. Professor, no bloco anterior eu terminei lhe perguntando sobre essa problemática da decodificação do não dito, como estava falando do cinema. Como é que é isso, hein? Então, a minha tese de doutorado ela está nessa franja entre as relações internacionais e o cinema. Mas eu tive que estudar muito cinema, teoria do cinema. A metodologia de análise, ela começa com a decupagem. Então, você vai selecionar planos, sequências, não é? Você congela esses planos e você começa a fazer conexões entre aquele mundo interno, não é, do plano, da mise-en-scène, da direção de arte que está ali naquele filme, e aí eu parto para uma estratégia de estabelecer conexões com os contextos. Né? Vou dar um outro exemplo para ilustrar para os nossos espectadores. Né? A gente pega um filme como Top Gun, Ases Indomáveis. Né? Que dentro da escola do Kellner é aquele filme que é uma grande besteira de entretenimento, mas que é muito sério. Tá passando muitos valores, né? Tá sedimentando valores, que é uma teoria da comunicação fundamental, né? Que é essa dos valores, das ideias que estão sendo veiculadas, sem que o receptor esteja, digamos assim, preparado com escudos para se proteger. Então, esses valores chegam com muita eficiência. Né? Então, só pararmos para pensar, Top Gun foi o grande êxito de bilheteria, né? Ali do meio dos anos 80, 86, né? Por ali 85, 86. Aí, se você parar para analisar a estética, ele não tem nada a ver com a estética dos anos 80, o filme. Se você parar para analisar, toda a estética, toda a estrutura do filme, estética, é dos anos 50. A moto, a jaqueta, a postura mesmo, a direção de arte do filme. Aí você faz uma conexão, quer dizer, quem é que está no poder naquele momento? É Reagan,
Você tem a volta do conservadorismo americano, cujo auge foi exatamente a década de 50. Então você tem essa conexão. Quer dizer, ele é um filme dos anos 80, mas que está se conectando com o imaginário social de poder norte-americano dos anos 50, que o Reagan, não por acidente, ele mesmo, um ator de cinema, sofrível, diga-se de passagem, né? Mas você tinha, portanto, aquilo que o Kellner chama de contexto, tá? Com muito cuidado de não reduzir o filme ao contexto e nem o contexto ao filme. Há um diálogo. Né? Aquilo que o Kellner chama da dialética, que está fluindo e que o analista, o estudioso, ele precisa levar em consideração. Quer dizer, o filme está dentro do contexto, mas ele próprio está construindo o contexto. Certo. Vou dar um outro exemplo também bem da época, Rambo. O Rambo, isso que eu estava pensando. Tá? O Rambo, obviamente, os frankfurtianos teriam, né, um pesadelo diante daquele filme, né, Adorno, que seria uma besteira Oppenheimer, só. né? Exatamente. Estariam se mexendo no túmulo. Exatamente, iam se mexer. Agora, por outro lado, quer dizer, ele é um filme muito importante. Claro. Não é à toa que as Forças Armadas Americanas, nos grandes cinemas, eles colocavam postos de alistamento na saída dos filmes. Quer dizer, ele mexia tanto com a adrenalina dos espectadores, especialmente dos jovens, não é? Então, ele estava passando uma mensagem, né? Muito direta, né? de vencer a guerra do Vietnã, de levantar a autoestima americana, muito, digamos assim, abalada com os episódios, não só do Vietnã, mas também os episódios do Irã, da era Carter, que para os americanos foi um presidente fraco. Né? Então, você teve uma sequência de filmes que passa por Rambo, passa pelos filmes do Chuck Norris, passa por aqueles filmes de voltar ao Vietnã, ganhar uma guerra que foi perdida no campo real, entre aspas, né? Mas vencida no imaginário. Quer dizer, eles vencem a guerra no cinema. Certo. Né? Agora, por outro lado, tem aqui, voltando aqui para o Kellner, também tem aquilo que ele chama de filmes de resistência, como, por exemplo, quer dizer, esses filmes que você acabou de dizer, são filmes que estão trazendo uma forma ideológica de relações de poder, como está falando, olha, os governos conservadores, nesse momento, quer dizer, precisamos por assim dizer, transmitir formas ideológicas de que venham reaver a nossa autoestima norte-americana, mas também tem esses filmes de resistência, como Thelma e Louise. Thelma e Louise, né? sim. Que é contra, por exemplo, o machismo e também contra essa era conservadora. Tanto que no final do filme, né, elas preferem se jogar no precipício a permanecer nesse universo do poder masculino. Né? Paulo, não é o tema do nosso programa, mas eu vou até mais longe, um outro campo que me fascina, que é a música. Veja, Madonna, como objeto de estudo, ela foi uma grande transgressora nos anos 80, né? Porque a década de 80, especialmente nos Estados Unidos, foi a década de negar os anos 60. Você pega, por exemplo, um filme como o filme O Contador de Histórias, né? Ele é um filme que mostra uma década de 60 como pervertida, ali estão os elementos que mais tarde vão propiciar o surgimento da AIDS, né? Aparentemente um filme liberal, mas que tem uma conotação bastante conservadora, é um filme conservador. Agora, a Madonna, ela recupera na sua performance, na sua mise-en-scène, nas letras, um tipo de crítica, um tipo de percepção da sociedade com uma dose de feminismo que é dos anos 60, claro que com todas as características dos anos 80, mas ela é uma transgressora, por incrível que a gente possa imaginar, a Madonna nos anos 80 era mas se a Madonna tivesse surgido aqui no Brasil, acho que ela fazia muito sucesso não, né? Acho que tem a ver muito com a sociedade conservadora norte-americana. Sim. Então, veja como é curioso a gente analisar não só o cinema, mas toda a produção da mídia. Aí a gente pode colocar revista em quadrinhos, a gente pode colocar rádio, música, que é fascinante de ser estudada. Você como que virando de ponta cabeça. Quer dizer, você fazendo uma outra leitura
né? Você percebendo que aquela mensagem, ela chega de uma outra forma, ela tem um outro impacto, né? Ela tem, portanto, consequências, desdobramentos políticos que, de certa forma, são incontroláveis, não é? Que há um espaço entre a produção, a mensagem e a recepção, que é muito a construção do receptor, a forma como a sociedade vai receber. E aí o filme que eu citei, Uma Linda Mulher, é extremamente curioso, porque ele é um filme a rigor é o quê? A história da gata borralheira, mas que virou um fenômeno, até hoje, né? É um dos filmes mais vistos na TV. Se você fizer uma entrevista, alguém que pegue o filme, já assisti esse filme, mas assiste várias vezes, e ele é um filme atual. E você tem filmes que fizeram um grande sucesso numa época e desapareceram. Certo. Né? Mas, professor, como é que o senhor vê, né, já que o senhor é da área de relações internacionais, o que você diria para os seus alunos, né, na hora que estiver vendo essas produções da mídia, principalmente, né, ou quem que é das relações internacionais, e fazer, porque eu particularmente achei muito interessante essas conexões que você faz, né? O que você diria para o seu aluno, ou para os alunos da área de relações internacionais? Eu diria o seguinte, olha, eu escrevi uma tese de doutorado sobre o assunto, escrevi 2 livros sobre o assunto, eu tenho outro livro sobre... Devia ter trazido, professor. Né? Fica para uma próxima, né, oportunidade. O grande desafio em termos de pesquisa é pegar o cinema brasileiro e fazer essas conexões que eu fiz com o cinema americano. Certo. Tá? Especialmente o cinema que se faz no Brasil a partir dos anos 80, dos anos 90, né? Fazer exatamente essa busca de mensagens, ali estão sendo vinculadas, não é? Visões de Brasil, concepções de Brasil, que exercem uma influência muito forte internamente e também na imagem do Brasil no exterior. Naquilo que a gente chama em RI do soft power. Né? Quer dizer, no poder que o Brasil tem de influenciar a América Latina, de influenciar, por exemplo, a África. Então, nós temos aí um campo de pesquisa absolutamente, né? Quer dizer, talvez eu tenha estudado a árvore, mas tem toda uma floresta para ser conhecida. E aí, quer dizer, os jovens pesquisadores, o cinema brasileiro é riquíssimo. Né? O cinema brasileiro tem um potencial de estudo, de análise, né? de fazer conexões, por exemplo, com a era Collor, o período FHC, o período Lula. Você pode fazer essas conexões entre o campo da política, o campo social, né? e o campo da cultura. O cinema, eu vou citar uma frase de um historiador que eu gosto bastante, imagino que também você goste, o Jorge Duby, um grande estudioso do mundo medieval. Né? Ele diz, a certa altura de um livro, ele diz o seguinte: os homens não vivem a realidade, mas a imagem que constrói da realidade. Eu conheço poucas imagens mais precisas da realidade do que as imagens que o cinema constrói. Professor, infelizmente chegou a nossa hora, né? Estamos terminando. Mas antes de terminar, eu gostaria de saber se você tem algumas considerações finais para o nosso telespectador. Falamos de cinema, falamos de relações internacionais. Eu queria deixar a frase de um filme que eu gosto bastante, não é? E para os nossos espectadores que estiverem assistindo, os jovens pesquisadores, os jovens que se interessarem por estudar cinema e relações internacionais, uma frase do filme O Gladiador. O que fazemos em vida ecoa por toda a eternidade. Professor, muito obrigado. E eu gostaria de agradecer você que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento. Minha recomendação de leitura é o romance O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Eu desconfio que esse romance seja mais conhecido do que efetivamente lido, porque a situação base é muito conhecida, muito retomada em outras situações, por livros, por filmes. A situação de alguém que tem o seu retrato pintado e a partir desse momento, na verdade a partir de uma espécie de promessa-desafio que é feita por ele, o retrato é quem passa a envelhecer, não o próprio personagem. O objetivo principal de Oscar Wilde ao escrever esse romance, me parece, era o de discutir o conceito de beleza. Há uma série de ironias no livro a respeito de uma suposta oposição entre beleza e inteligência. A própria situação chave, a do
retrato que envelhece no lugar do retratado é evidentemente um mero pretexto para que a sociedade britânica da segunda metade do século XIX seja exposta, e seja exposta, eu diria, no seu pior perfil. Apesar de ser condenado, o trote universitário ainda é praticado em muitos lugares. Mas o que muita gente não sabe é que esse costume de humilhar e cortar os cabelos dos calouros tem uma origem ancestral. Na Idade Média, as primeiras universidades da Europa ficavam isoladas das cidades e aldeias. Quando os novos alunos chegavam, tinham as cabeças raspadas e as roupas queimadas. Essa prática tinha uma razão. Era uma forma de evitar que os novatos trouxessem piolhos e doenças. Havia uma série de rituais de iniciação para que o calouro provasse seu valor e fosse aceito pelos veteranos, já que ir à universidade era um privilégio. A maior parte das pessoas da época era analfabeta e rude. Era como se os veteranos estivessem transformando um bicho do mato em um ser civilizado. Enquanto não eram integrados, os calouros ficavam separados dos veteranos por tempo determinado. Eles assistiam às aulas nos vestíbulos, locais onde eram guardadas as vestimentas dos alunos. O tempo passou, mas a prática de humilhar os calouros se manteve. Felizmente, muitas universidades estão adotando projetos que permitem uma integração mais civilizada com os calouros. Afinal, o trote pode até ser baseado numa tradição, mas isso não justifica a violência de forma alguma.